Oi pessoal, boa noite. Eu vim fazer um vídeo, eu falo rapidinho, mas às vezes a gente alonga que só Deus, né? Eu vim aqui passar um pouquinho para vocês, um pouquinho do que tá acontecendo em relação à arrecadação dos brinquedos. Eu tenho me surpreendido, todos os dias eu tenho me surpreendido com uma história diferente, com uma história que revive o ser humano, de uma história de que a gente pode acreditar em um mundo melhor. Às vezes nós deixamos de acreditar em nós mesmos. E hoje eu pude perceber isso. Por quê? Vim contar uma história para vocês bem rápido, mas para que vocês levem isso para a vida de vocês, e talvez tenha acontecido isso na vida de muitas pessoas, e talvez isso seja um exemplo de vida para alguém aí, né? Eu fiz uma cartinha para entregar para os comerciantes, e nessa carta eu deixo especificado que eu sempre faço esse trabalho, essa ação, e que essa ação ela não é voltada nem à política e nem à religião. E aí, nessa carta também, eu coloco pedindo para as pessoas que puderem ajudar com um brinquedo de qualquer valor, ou que a pessoa não quiser dar o brinquedo, quiser dar a quantia em dinheiro, a gente ajunta essa quantia em dinheiro e a gente compra, né, os brinquedos. E assim eu faço. E uma das comerciantes aqui do Jardim Angélica recebeu a minha cartinha. E ela me ligou. E tipo assim, eu fui até ela. E as pessoas que são comerciantes, que estão ajudando, tudo, eu vou estar divulgando no Face e falando, né, sobre o comércio deles, que talvez seja uma forma de ajudar eles, para que Deus abençoe sempre o comércio deles, para que todo ano a gente puder fazer uma ação ou precisar de ajuda, ele sempre tá pela gente também, né? E aí eu fui até lá. E ela tem uma loja de roupa. E aí eu fui lá, eu falei para ela, você que me ligou, tal. Aí expliquei para ela que eu ia fazer um vídeo falando do comércio do pessoal. Ela falou assim, não, eu não quero. Não precisa divulgar meu comércio, eu não quero. Assim, eu não comprei o brinquedo, mas eu te chamei aqui porque eu quero te dar o dinheiro para que você compre um brinquedo. E aí eu peguei e falei para ela que tudo bem, que eu compraria, né? Levei a latinha, que é onde tá colocando dinheiro, eu falei, você pode colocar aqui a quantia. Aí ela falou, tá bom. Ela pegou R$100. Eu peguei e falei assim pra ela, olha, se você não puder dar os R$100, não tem problema, você pode dar menos, né? Ela, não, eu quero dar os R$100. E aí ela pegou e falou pra mim, eu gostaria de dar esses R$100 e eu gostaria de pedir para que, se você pudesse, comprar um trator. Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu acho trator? Ela falou, acha, tem muitas lojas por aí, você acha. Eu só não fui comprar porque eu não posso deixar minha loja sozinha, porque eu não tenho funcionário, eu sou sozinha aqui. Não, tudo bem, eu compro o trator, não tem problema. Aí eu falei assim, então você quer que compre um brinquedo de menino e que seja um trator, né? Ela falou, é. Aí ela pegou e falou pra mim, eu posso te contar o porquê? Eu falei, pode. Ela falou, olha, às vezes Deus dá a oportunidade da gente redimir os nossos erros. Não que vai superar o momento que a gente deixou de viver, mas Deus traz a oportunidade da gente fazer diferente aquilo que a gente fez errado. Aí eu falei assim, isso é verdade.
Eu tiro por mim também, eu tenho várias experiências e eu tenho vários erros na minha vida, falei para ela. E que graças a Deus, Deus tem tido me dado oportunidades enormes. E glória a Deus por isso, né? Ela falou, olha, há 5 anos atrás, eu tinha um irmão. E o meu irmão, ele era adotado pela minha mãe. E quando minha mãe adotou ele, nós, irmãos, fomos contra a, a adoção dele. Mas minha mãe queria muito, porque minha mãe se encantou por esse menino. Ela se encantou de tal forma que a gente até pensou que esse menino era fruto de traição do meu pai com minha mãe, né? Que o meu pai tinha traído minha mãe. De tão apego que minha mãe ficou com essa criança. E aí eu e os meus irmãos chegavam lá e a gente não dava muito bola. E nós nunca tivemos condições boas em questão financeira. A gente morava no interior de Minas. E há 5 anos atrás, nós fomos visitar ele. E antes de eles, né, lá em Minas, e antes de eu ir para lá, ele falou para mim, ele no telefone falou, eu queria que você me desse um presente. E eu queria, eu perguntei para ele o que era, e ele pegou e me pediu um trator. E aí, de fato, que eu fui nas lojas, né? E eu falei para uma amiga minha, eu não vou comprar trator porcaria nenhuma, não. Eu vou comprar o que der e o que eu ver lá. Se tiver, eu compro. Se não tiver, também vai pegar o que eu quero, né? E ela pegou, foi na loja, não encontrou o trator, comprou outro brinquedo para ele e viajou para Minas, para casa da mãe. E chegou lá, depois de bastante tempo sem ir para Minas, a mãe dela, esse menino tinha 7 anos já, e a mãe dela pegou ele bebezinho. A mãe dela reuniu todos os irmãos e falou para os irmãos que ela tinha pego essa criança porque ele tinha um probleminha no coração e os pais não tinham condições. E apesar dela ter poucas condições, mas ela tinha uma condição um pouco melhor do que os pais da criança, né? E como os patrões da mãe dela lá na roça lá eram muito bons para ela, e ela sabia que pegando esse menino, os patrões iam ajudar por eles serem evangélicos e terem um coração muito bom. E nesse dia, que todos os filhos estavam reunidos, foi bem no final de ano de Natal, a mãe contou do probleminha desse menino. E ela já estava com o presente embalado, tudo para dar no Natal. Sentadinha lá no quintal, do lado de fora, ela disse, da casa da mãe dela, ele chegou e falou para ela, eu sempre vejo a sua foto. E eu já falei para a mamãe que quando eu for grande, eu vou trabalhar com máquina, com trator, e eu vou ter muito dinheiro, e eu vou pegar esse trator e limpar aquele canto ali com mato, e eu vou construir uma casa para você vir embora. Porque a mamãe fala muito de você. Porque ela é a filha mais velha e foi a que veio para São Paulo mais nova, com mais tempo. Ela veio para São Paulo, ela tinha 13 anos e hoje ela tem 46 anos. E ela pegou e falou que ele falou isso, que ele ia construir uma casa para ela ir embora, porque a mamãe sentia muita falta e ele
queria muito que ela morasse lá. E aí ele pegou e falou para ela isso. E aí ele pegou e falou para ela: "Você sabia que eu vou morrer?" Ela falou: "Não, você não vai morrer, né?" Aí ela falou assim, ele falou: eu vou morrer, mas vocês têm que cuidar da mamãe." Porque eu ouvi a mamãe falando pra tia, eu entendi tia Cida. Ela falou, eu ouvia, ele falou pra ela, eu ouvi a mamãe falando pra tia Cida que agora que vocês estão tudo grandão, vocês esqueceram dela. E eu sou a única companhia dela. E eu preencho o coração dela. E se eu for embora, o coraçãozinho dela vai ficar vazio. Aí ela pegou, falou: "Não, não se preocupa, a gente vai estar sempre aqui com você, você não vai morrer." E tal, né? E aí, daquele dia em diante que ele falou isso pra ela, todos os dias ela passou a falar com a mãe dela, ligar pra mãe dela, mandar carta, ajudar mais a mãe dela. E ela ficou com a consciência pesada. E como é roça, lojas lá é muito distante, ela não conseguiu comprar esse trator. Quando foi no ano seguinte, em julho, esse irmãozinho dela faleceu. E na mesma semana que ele faleceu, ele falou para ela por telefone: "Olha, não fica triste não que você não me deu um trator no ano passado, na festa, né, do Natal. Eu ganhei um. Olha que bonito." E mostrou para ela pelo telefone um tratorzinho bem pequenininho, ela falou. E ela estava conversando com a mãe dela pelo computador, né? E aí, ela disse que viu aquilo, que aquilo dali foi uma flechada no coração dela. E logo em julho, ele veio a falecer. E ela disse que ela nunca teve oportunidade de presentear uma criança. Ela nunca sentiu esse negócio de presentear a criança, essas coisas. Ela não tem filho, porque ela não pôde ter filho, né? E ela falou que isso marcou muito e que até hoje marcou a vida dela, por ela não ter dado esse trator para esse irmãozinho dela. E ela falou que quando eu cheguei lá na loja conversando com ela na hora lembrou. Ela lembrou. E aí ela pegou e falou assim: "Olha, eu vou te dar R$ 100 e eu quero que você compre o trator maior que tiver, o mais bonito, para você dar de presente para um menino." Então eu vim aqui falar para vocês essa história por quê? Porque às vezes Deus, ele dá várias oportunidades da gente fazer aquilo que lá atrás a gente não conseguiu por nossos olhos estarem vendados. Então, se você aí na sua casa estiver vendo esse vídeo, pense um pouco nisso. Pensa nesse momento, se você não pode fazer algo por alguém. Não estou falando só em questão de criança, estou falando em questão de carinho, afeto, visita, de tudo. Será que você não está tendo a oportunidade de se redimir por algumas coisas e que você está deixando para trás, né? Essa história, ela me trouxe alguns aprendizados. O primeiro aprendizado que eu tirei foi o seguinte, que
Eu estava esperando muito pouco das pessoas. Eu não imaginava que as pessoas iam me dar 50, 100 reais para comprar um brinquedo. Eu estava esperando muito pouco. Eu estava esperando as pessoas me darem 10, 20 reais. Tipo, compra um brinquedinho, sabe? E eu sempre fiz do meu bolso. Eu acho que fora esse ano e o ano de 2000 e acho que 2018 e esse ano foram os únicos anos que eu pedi ajuda para as pessoas. E sabe que Deus sabe o que faz. Talvez se eu fizesse essa ação sozinha, muitas pessoas estavam perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa para o próximo e aliviar o seu coração de uma certa tensão, de um certo momento que perdeu de oportunidade. Então eu tive um aprendizado que existem seres humanos bons, sim. Existem seres humanos que não se importam realmente com o dinheiro, porque hoje em dia, para você dar 100 reais para uma pessoa, é porque realmente você está bem desapegado ao dinheiro, né? Eu pude ter a lição de que Deus, Ele tem dado oportunidades para a gente todos os dias das nossas vidas, e muitas vezes a gente tem perdido essas oportunidades, né? Muitas vezes a gente se silencia, às vezes Deus está batendo na nossa porta através de outras pessoas e a gente fecha as portas para essas pessoas. Eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês têm que dar 100 reais ou dinheiro para ninguém. Isso, não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando vocês tiverem a oportunidade de se redimir, redimam. Quando vocês tiverem a oportunidade de pedir perdão, mesmo que vocês não tenham motivo ou que vocês estejam certo dentro de uma situação, é melhor você abaixar a cabeça, pedir o perdão e mostrar para essa pessoa o quão diferente você é e que Deus tem feito a diferença na vida de vocês. Quando vocês tiverem a oportunidade de abraçar alguém, abracem. Quando vocês tiverem a oportunidade de matar a fome de alguém, mate. Se vocês tiverem a oportunidade de matar o frio, mate. Se vocês tiverem a oportunidade de tirar um tempinho de vocês para fazer uma visita para um irmão doente, para uma pessoa com depressão, quando vocês tiverem qualquer tipo de oportunidade, façam. Não perca essa oportunidade. Porque olha só o que aconteceu com essa mulher. Você acha como que estava o coração dela? E ela falou para mim, na hora que eu cheguei em casa, hoje eu quase não mexi no celular. Quando eu cheguei em casa, a primeira mensagem que eu ouvi dela foi: obrigada por me ajudar a tirar esse peso do meu coração. Então isso para mim foi muito importante. Foi muito importante ouvir. E eu acho que tá fazendo uma diferença muito grande. Ao invés de eu ir lá e fazer essa ação sozinha, eu dar a oportunidade para algumas pessoas participarem. Então, tô passando aqui para dizer para vocês que, graças a Deus, Deus tem abençoado. Muitas pessoas têm ajudado, têm colaborado nessa ação. E eu sei que Deus tá nesse projeto, porque Deus está vendo que é algo muito de coração, é algo que não é voltado à política, à religião ou para me beneficiar de alguma coisa. Até mesmo porque a oportunidade para mim sair como vereadora eu tive, oportunidade para mim estar no meio político eu tive, oportunidades dentro de igrejas de várias denominações eu tive. Então essa não é minha intenção. A minha intenção é realmente que todos nós possamos fazer a diferença na vida de alguém.
E hoje eu faço na vida de muitas crianças aquilo que eu não pude fazer pelos meus filhos e aquilo que eu não posso fazer pelos meus filhos. É uma longa história, a minha história em questão aos meus filhos, mas Deus sabe do meu coração, Deus sabe de todas as coisas, e eu tenho certeza que Deus, Ele escuta minhas orações, e quem realmente está aqui no meu Face, me conhece, sabe do meu coração, sabe que eu não sou uma pessoa ruim, sabe que eu tive uma criação muito difícil, que eu tinha uma mãe muito otimista, eu tinha uma mãe muito bravejadora, eu tinha uma mãe guerreira. Minha mãe nunca teve tempo para ficar passando a mão na nossa cabeça, dando carinho, ai, gude-gude, sabe aquela mãe que senta com o filho, faz lacinho na cabeça, penteia o cabelo da filha. Minha mãe nunca teve tempo para isso. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito. Minha mãe foi exemplo, sim. Não estou falando que minha mãe foi uma mulher perfeita, porque minha mãe não foi uma mulher perfeita. Minha mãe teve os erros dela, minha mãe teve as vontades dela, minha mãe teve os prazeres dela, como mulher, como ser humano, como qualquer pessoa aqui que está assistindo esse vídeo. E a única coisa que eu tenho para dizer é que eu tive uma ótima criação. E a criação da minha mãe, apesar de muitos não acharem, mas foi uma criação muito boa. Quem me ajudou a criar, eu e minha irmã, foram duas pessoas maravilhosas que eu vou levar para o resto da minha vida, que são os meus padrinhos, o Devanir e a Diolene. O meu padrinho me ensinou a comer arroz e feijão sem mistura. O meu padrinho me ensinou a comer arroz e feijão com pimenta, com limão espremido. Minha madrinha me ensinou o que é receber um não. Minha madrinha, ela teve um papel muito importante na minha vida, e o meu padrinho também. Eles sempre foram pessoas humildes, tiveram muita dificuldade na vida deles. Então, assim, eu posso dizer que quem me criou foram os meus padrinhos e minha mãe. E eles souberam muito bem me criar. Os meus padrinhos, eles fazem um papel muito importante na minha vida. Muito, muito mesmo. Hoje, eu posso dizer com muita firmeza, com muita consistência do que eu vou falar agora. Sem hipocrisia, mas as pessoas que eu mais amo na minha vida, que quando eu paro e penso, e que chega a doer e falta fôlego, são os meus filhos e os meus padrinhos. A minha mãe, graças a Deus, seguiu, foi embora, foi uma tragédia, foi da pior forma, mas está seguindo o plano espiritual dela, seja qual for, da forma que Deus achar melhor. Mas hoje aqui nessa terra, as pessoas que eu mais amo na minha vida são os meus padrinhos e os meus filhos. Isso eu falo com muita certeza do que eu tô falando. Eu amo muitas pessoas. Eu amo muitas pessoas. Eu amo meus afilhados. Eu tenho muitas amigas que eu amo. Eu tenho o meu marido aí, que é um puta de um companheiro, é um puta de um parceiro. Eu tenho a minha sogra, eu tenho meus padrinhos de casamento que, gente, vocês não têm noção o que é cada um dos meus padrinhos de casamento. Você não tem noção a qualidade de padrinhos de casamento que eu tenho. São pessoas de qualidade, são pessoas de conteúdo, são pessoas... Olha, que cada um me ensinou um pouquinho, que cada um tem uma história na minha vida. Seja ela pequena ou seja ela grande. E todos têm uma importância muito grande para mim. É assim, a participação deles na minha vida é diária.
para não dizer que não tem nenhum que, né, se afastou, tem um ou dois que não tem muito vínculo com a gente, mas porque tá passando por alguma situação. Então, assim, pessoal, pense muito bem, não vamos perder essa oportunidade. Nós estamos em época de pandemia, todos esses brinquedos eles estão sendo esterilizados na hora de embalar. Os brinquedos que estão vindo embalados, eu vou esterilizar antes de sair de casa. Eu falo para todo mundo, para quem quiser ir junto, participar, pode ir. Mas hoje eu tive no hospital e eles pediram para mim que eu poderia entrar sim, mas que só 2 pessoas, eu e mais uma pessoa. Então a gente vai ter todo o cuidado, né? A gente vai estar de máscara, os brinquedos vão estar esterilizados, a gente vai tomar todo o cuidado que precisa. Não vamos deixar perder o encanto do Natal para essas crianças que estão começando a vida. Não vamos deixar morrer o Natal dessas crianças, né? Você que tem sua família, eu sei que muitos não podem tá se locomovendo para um lado e para o outro para estar com sua família. Eu vou dizer para vocês que eu tenho errado muito, porque eu sou uma pessoa que eu saio muito, gente. Olha, eu não consigo ficar presa dentro de casa. Me dá uma aflição, me dá uma agonia. Eu até peguei muito no pé da minha sogra no começo da pandemia. A gente até se prendeu bastante. Ficamos, eu acho que aí, muito tempo dentro de casa sem sair. Mas quando liberou meus pagodinhos, quando liberou essas lanchonetes, as coisas, nossa, eu acho que eu fui a primeira a sair. Mas eu estou chegando a uma conclusão que a gente tem que maneirar bastante, né? Em questão de aglomeração. Não vou falar para vocês fiquem em casa, mas eu vou pedir para vocês que vocês se cuidem, né? Eu acho que questão de máscara não ajuda muito, né? Mas se tem que usar, vamos usar. Eu acho muito importante carregar o álcool. Tenta pelo menos a parte de higienização, né? Sempre tá passando álcool na mão, sempre chegar em casa, lavar o rosto, lavar a mão ou tomar um banho, principalmente para quem tem aí os idosos dentro de casa, as crianças dentro de casa, né? Vamos tomar alguns certos cuidados em questão à higiene, casa limpa, sempre limpa. Vamos passar bastante pano na casa, bastante álcool, limpar sempre a casa, né? Então, assim, eu não vou pedir para vocês fiquem em casa, não. Mas eu vou pedir para vocês se cuidam, previnam o máximo que vocês puderem, né? Cuide bem das crianças, cuide bem dos idosos, não deixe de perder esse encanto pelo Natal, porque Natal é família, né? O Ano Novo é mais amigos, né? É uma virada, mas o Natal ele tem uma certa importância, um certo sentimento, né? Familiar. Então, assim, não vou pedir para vocês fiquem em casa, não. É claro que eu vou ficar. Natal, todo Natal eu fico em casa, eu não saio. Natal eu passo a virada entregando os presentes para as crianças. Eu e meu marido sempre gosto de ficar em casa juntos, com a família, a gente não sai, né? Mas se vocês não ficarem em casa, se policiem, cuidem da higiene de vocês, vamos fazer aquilo que tem que ser feito, é o mínimo que a gente tem que fazer, então vamos fazer o mínimo, né? E é isso, pessoal. Eu queria contar essa história para vocês, contei, né? Eu falo demais, mas eu acredito que muitos vão assistir esse vídeo completo e eu acredito que vai fazer muito bem para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, muita paz, muita tranquilidade, que Deus esteja com vocês no coração de vocês e na família de vocês
E como eu digo, que nunca falte nada para vocês, principalmente o amor, que tá faltando amor e perdão entre as pessoas. Boa noite.